É um projeto de paixão, é um projeto que o meu pai começou em 1974, quando plantou a primeira vinha contínua de Alvarinho neste vale, em Melgaço, o ponto mais norte de Portugal, o concelho mais a norte de Portugal. E a partir desse momento, esse sonho, essa paixão pelo Alvarinho cresceu até surgir a marca em 1982, Soalheiro, o nome da primeira parcela que foi plantada, essa parcela contínua, e que expressa realmente a propensão dessa parcela para produzir vinhos de qualidade, porque era um local soalheiro. Daí que perdemos na história qual foi a origem do nome que se deu a essa parcela, mas a verdade é que ela sempre se chamou Soalheiro e por isso hoje em dia a tornamos como o nome da nossa marca, e o nome da nossa marca que queremos que seja sempre uma marca humilde, uma marca do território, uma marca que faz o seu contributo para a comunidade, mas também uma marca que mostra o Alvarinho nas suas mais diferentes expressões, que mostra a elasticidade enorme desta casta, sem dúvida um dos grandes brancos a nível mundial, e onde aqui, neste território de Monção e Melgaço, conseguimos fazer dele diferente, um vinho único, um vinho que mostra a fruta, a especificidade aromática, mas também a capacidade de evoluir em garrafa e de ter longevidade. Este projeto Soalheiro, este projeto de família, hoje em dia é um projeto de famílias, porque além da nossa família, temos a família da nossa equipa e temos a família do Clube de Produtores, dos produtores que todos os dias fazem com que o Alvarinho não pare, o Alvarinho continua a ser a nossa paixão, a nossa variedade, a nossa uva, que nós temos realmente muito carinho e que queremos que seja algo diferente para cada pessoa no dia a dia. Estamos aqui na cobertura natural do Soalheiro, da adega. É uma cobertura verde, muito semelhante à cobertura que nós temos nas vinhas, e o grande objetivo é contribuir para que o nosso território, para que este fantástico território rodeado de montanhas com o rio Minho ao fundo, mantenha e se preserve no futuro. Esta cobertura vegetal faz parte de um projeto de sustentabilidade que visa a redução do consumo energético. Com esta cobertura na adega nós atingimos uma redução do consumo energético significativa, porque precisamos, no fundo, de fazer menos arrefecimento para manter as condições ideais para a conservação do vinho. Este projeto tem várias vertentes, tem uma vertente ambiental, que vos falei, onde este é um mero exemplo, temos outros exemplos, como a nossa garrafa sustentável, que trouxemos a produção para Portugal e que tem um impacto em termos da produção de libertação de carbono muito significativo, mas também outros projetos da área ambiental, como disse, mas também da área social, também da área económica, que é importante, acima de tudo, manter, e no Soalheiro nós focamos bem isto, manter a sustentabilidade económica desta região, com a participação do nosso Clube de Produtores, e por fim a sustentabilidade cultural, ou seja, se nós tivermos todos os pontos da sustentabilidade bem afinadinhos, bem enquadrados, económica, ambiental, social, cultural, todo este enquadramento, todo este sol que hoje estamos aqui a sentir, que eu estou a sentir na minha cara, é também um sol para o território, é também algo que vai perdurar e que vai fazer com que as gerações futuras, também as gerações presentes, mas sobretudo as gerações futuras, sintam vontade de ficar aqui, de se instalar aqui, de criar aqui as suas famílias e de criar aqui os seus filhos e o seu futuro. Aqui na adega do Soalheiro, é muito importante para nós fazer a ligação entre a vinha e o vinho.
Aliás, é o complemento dessas duas partes muito importantes do território que fazem os vinhos. A Lúcia até costuma ter uma expressão muito engraçada que é que tudo começa na vinha e depois nós aqui não podemos estragar o que a vinha nos dá, não é? Ou seja, a grande responsabilidade é da vinha, portanto nós aqui em termos de parte da adega, o importante é ser o menos interventivos possível. Sim, temos até aqui um exemplo, nós utilizamos frio para fazer a estabilização dos vinhos, portanto queremos que sobretudo sejam processos naturais. E isto faz parte um pouco da nossa estratégia de longo prazo em termos de sustentabilidade. Claro que podíamos falar do ponto de vista global e se calhar esta parte é uma pequena parte, mas temos outra que tem muito significado. Podemos falar da garrafa? Sim, é uma garrafa, visualmente é um bocadinho mais baixa do que a anterior, mas o grande objetivo era reduzirmos a quantidade de vidro e é uma garrafa mais leve. Nós, no fundo, em cada caixa de 6, reduzimos o peso de uma garrafa relativamente à anterior. Portanto, nós até brincamos, temos uma garrafa a menos, ou seja, quando vocês pegam na caixa, há menos uma garrafa de vidro. Isto é mesmo significativo. Em termos de transporte, vamos ter um grande impacto na pegada de carbono que a empresa poderia ter. A garrafa, o conteúdo também, estamos a tornar-nos no Clube de Produtores cada vez mais sustentáveis, ter certificação também no Clube de Produtores e isso é uma mais-valia para o futuro e para as gerações futuras. Na sala da inovação do Soalheiro, é um local onde fazemos um bocadinho de experimentação e levamos as castas com que trabalhamos ao limite e tentamos percebê-las cada vez mais. Aqui estamos perante os nossos ovos de inox, que é uma experiência da colheita 2020. O grande objetivo era percebermos o loureiro e o alvarinho em comparação com os ovos de cimento que já começamos a experimentar há uns anos atrás, que perfis conseguiríamos ter aqui num estilo mais redutor, que é o que temos aqui na parte de inox, é um depósito completamente fechado, enquanto que nós já andamos há uns anos a experimentar nos ovos de cimento e é um estilo mais oxidativo. Portanto, aqui seria a grande experiência, seria compararmos o mesmo formato do depósito, mas com transferências de oxigênio diferentes. Depois temos outra experiência a decorrer, que também já temos vindo a fazer, que é trabalhar com as terracotas. A terracota tem um ponto de cozedura e uma temperatura de cozedura diferente das ânforas e de outro depósito que é as tinalhas, e nós queremos experimentar como é que o alvarinho se comporta fermentado dentro destes depósitos. Daqui já temos um vinho que saiu da colheita anterior, que é o Agora, e este ano estamos aqui a repetir experiências e a ver o que é que conseguimos fazer diferente. A colheita de 2020 trouxe novos depósitos aqui à adega, que foram aqui as tinalhas, que são feitas à mão por um artesão muito conhecido na área, e o nosso objetivo foi tentarmos perceber fermentações nestes depósitos, que são mais pequeninos que as terracotas, e fermentamos tanto o alvarinho como o loureiro com diferentes percentagens de engaço e de mosto, e agora percebermos num estilo mais tradicional, mais, digamos, como seria feito na Geórgia e noutros países onde os vinhos naturais são muito famosos, que conseguiríamos fazer aqui com o alvarinho e com o loureiro. Portanto, temos aqui uma série de tinalhas que têm diferentes percentagens de mosto e de engaço e de cacho inteiro, foram fermentados em diferentes percentagens, e agora já só temos aqui vinho com esses perfis e vamos perceber o que é que conseguimos ter como resultado final. Uma inovação que já começou há alguns anos chama-se Primeiras Vinhas e Reserva, são duas referências do nosso portfólio e que em muito nos orgulham.
O Primeiras Vinhas, nós usamos barricas mais antigas, com mais uso, e esta poderá vir a integrar o futuro Primeiras Vinhas ou não, isto depois é uma questão de decisão de lote final, mas normalmente usamos barricas usadas para não marcar profundamente o vinho. Depois barricas mais novas, como é o caso destas que temos aqui, e que normalmente integram o lote de reserva. Aqui temos uma seleção de alvarinhos especiais, que são parcelas muito selecionadas na vinha, parcelas com vinhos com características particulares e que depois são aqui segmentados para estes depósitos, para estas fermentações. Este ano então vinificamos pela primeira vez o pé franco da nossa vinha e temos aqui uma experiência que muito nos agrada e que vamos ver se chega a ser um novo vinho. Desta experiência temos também outra experiência que resulta no pé franco, mas vinificado em massas, e que também vai ser aqui uma prova em que o Luís vai juntar a mim para provarmos aqui este vinho, que é para decidirmos se já vai ser uma novidade ou não. Vamos fazer aqui uma prova do nosso pé franco em massas, para percebermos que se vai ser uma ideia que vai dar origem a um produto novo ou não. Nós somos cheios de ideias aqui na equipa, mas também recebemos ideias de outras equipas de fora e de outras pessoas que colaboram connosco. Nós temos no nosso espírito da inovação e no nosso espírito destas experiências, digamos, duas grandes vertentes. Uma delas são as nossas ideias e temos aqui muitas ideias que fomos criando ao longo dos anos e que são originais do Soalheiro, são originais da nossa equipa, que nos deram muito trabalho e que algumas delas hoje em dia até já são fenómenos muito interessantes de apresentar perfis de vinho. Olhem, lembro-me, por exemplo, do granite. O granite foi uma ideia que surgiu simplesmente com a separação das vinhas de altitude. Mas aqui queremos ir um pouco além e queremos também criar condições para que jovens como o Gio, como o Diogo do Japarte e os seus amigos, como outras pessoas que tenham interesse, e normalmente fazemos isto em cada vindima, damos a oportunidade a um jovem ou a alguém para fazer esse teste e nós damos o nosso know-how. E essa é uma parte fundamental, porque normalmente surgem ideias, surgem projetos que são completamente fora daquilo que nós criaríamos. Mas nós também somos bastante irrequietos e este pé franco, pensem bem, é uma inovação que já começou há mais de 6 anos, quando nós decidimos plantar as videiras. Portanto, hoje aqui só estamos no resultado final. E esse tipo de inovação, esse tipo de postura é muito importante para os clássicos, porque com pequenas aprendizagens, até podemos dizer pequenos erros que às vezes surgem aqui, pequenos desconfortos que temos do ponto de vista da enologia, que nos ajudam a criar e também a tornar o nosso conhecimento cada vez maior. E o que nós estamos a falar aqui é claramente adquirir conhecimento que depois possa ser aplicado nos outros vinhos. Um exemplo concreto, o Soalheiro Nature, que foi o primeiro alvarinho que criámos sem adição de sulfitos, ajudou-nos, por exemplo, a perceber qual é a resistência de um vinho sem adição de sulfitos. E isso pode ser aplicado ao soalheiro clássico. Ajudou-nos a perceber que não é preciso ter medo de fazer fermentação malolática, por exemplo. A Lúcia ri-se porque a fermentação malolática é a transformação de um ácido mais forte num ácido mais fraco. E enfim, isto já é um bocadinho técnico, mas há muitas vezes nos vinhos, como os nossos vinhos aromáticos, medo da fermentação malolática. Ajudou-nos a descomplicar esse ponto. Verdade ou mentira? Verdade. Já não temos tanto medo da fermentação malolática e deixámos-la que às vezes já para ir espontânea, em algumas coisas muito especiais. Por isso, qual é o objetivo? O objetivo é sempre que estes vinhos vejam a luz do dia, que criem também, como se criam para nós, que criem uma emoção também nas pessoas que gostam do soalheiro e em todos aqueles que gostam de experimentar o alvarinho. Este está
Este causa-nos muitas emoções. Causa muitas emoções, mas este é melhor não falar muito dele. Isto vai ser uma surpresa que vai surgir. Não sabemos o nome. Aqui só diz assim: B63 Spin. Pé Franco Massas. Olhem, não dá grande inspiração para uma marca, mas... A marca está cá. A marca está cá, é verdade, tem razão. Submarca. Nós gostámos muito do conceito submarca, primeiras vinhas, granita, etc. Portanto, a marca já está cá, agora é só pôr-lhe aqui uma letrinha. Saúde. A inovação, que começou com este espumante e que tem hoje em dia uma dimensão permanente e rotineira no soalheiro, que é muito bom inovarmos todos os dias, nós sentimos necessidade de criar um sistema de gestão para essa inovação. Temos certificação, por exemplo, em IDI, que é algo que, por exemplo, na indústria do vinho não é comum de todo. Somos a primeira empresa em Portugal a ter essa certificação, e no mundo do vinho. Temos certificação ambiental, que é algo que é fundamental para dar credibilidade para a nova tendência mundial, que devia ser a tendência de todos nós, de proteção do ambiente e de melhorar a qualidade de vida e a biodiversidade no futuro. Temos certificação alimentar básica, é fundamental ter a certificação alimentar, é a maior garantia que nós podemos dar a quem tem uma garrafa de soalheiro. Mas também temos outras pequenas certificações, grandes certificações, como a certificação em agricultura biológica, dos nossos 12 hectares, e estamos a trabalhar na certificação do nosso grupo de produtores. Pensamos que o território tem que ser sustentável e estamos a trabalhar agora nessa certificação de todo o grupo, todos os parceiros nossos produtores de uva de qualidade. Então, neste trajeto, que é já longo, não se esqueçam que começámos em 1982 e exportámos a nossa primeira garrafa em 1995 para o Brasil, como é que nós nos posicionamos neste mundo global? Nós queremos que o soalheiro seja, sem dúvida, sinónimo de Alvarinho, queremos, sem dúvida, que o soalheiro seja sinónimo deste território, deste Minho, deste Monção e Melgaço, desta região que conseguiu fazer a diferença, e por isso trabalhamos muito para que estejamos presentes em vários pontos por este mundo. Estamos em 40 mercados na exportação, sendo que 10 desses mercados são os mercados realmente que nós trabalhamos com mais consistência. Achamos que nesta tendência global, e até em anos difíceis, como pode ser um ano de pandemia ou outros, de crises económicas, é importante fazer esta diversificação de mercado. E é esse o nosso caminho. Vemos, por exemplo, o online de uma forma um pouco diferente que as pessoas veem. Gostamos de não vender vinhos, vender experiências, ou, em vez de vender, servir experiências. E estamos contentes com esse percurso. É um percurso global, é um percurso que se faz caminhando, é um percurso que obriga a uma organização interna forte para realmente estarmos onde nós gostamos mais de estar, que é junto de cada consumidor de uma garrafa de soalheiro. No soalheiro temos diferentes tipos de experiências. Temos diferentes provas de vinho, mas também temos prova de infusões, que faz parte do novo projeto do soalheiro. Temos também uma casa de alojamento local e, além disso, o ano passado lançamos o projeto Digital Tasting. O objetivo era não limitar o facto de as pessoas não poderem vir ao soalheiro, mas também nós poder ir à casa das pessoas. E então lançamos o Digital Tasting, que envolve uma prova digital de vinhos, enviamos um pack para as moradas das pessoas e depois, nesse pack, incluímos também um voucher para uma visita aqui na adega. Portanto, temos sempre, estamos sempre a motivar, seja o desfrute do vinho na casa, mas também de vir nos visitar o soalheiro.
soalheiro, para nós, o enoturismo é muito mais que vinho. Temos a possibilidade de harmonizar as provas, seja de infusões e de vinho, com produtos locais. Para nós é muito importante que as pessoas levem uma experiência do território, por isso harmonizamos com queijo local, fumeiro, compotas, mel. E, além disso, no espaço da Casa das Infusões, temos o nosso alojamento, que a casa chama-se a Casa das Infusões, está toda a decoração está inspirada no projeto das infusões, e além disso temos também, por exemplo, uma experiência de refeição ligeira, uma experiência gastronômica em que temos a experiência completa, temos o vinho, gastronomia, infusões e território. Estamos na primeira vinha contínua do Soalheiro. Esta vinha deu nome à marca, portanto ela chama-se Soalheiro, foi plantada em 1974, a primeira vinha contínua de Alvarinho em Melgaço. O Soalheiro tem todas as suas parcelas vitícolas em agricultura biológica. O que é que isto nos traz? Traz-nos uma forma de ver a vinha com outros olhos, com os olhos de um observador. Então nós, quando chegamos aqui ao Soalheiro, observamos as plantas e observamos o solo, a fauna e a flora, ou seja, de que estamos a falar da biodiversidade. Então, eu acho que podemos fazer aqui uma coisa engraçada que vai definir muito o que é o nosso território, o que é Soalheiro na sua gênese. Vou pôr um bocadinho de solo neste copo. Vamos pôr um bocadinho da flora, que são as flores. Vamos pôr o dente de leão como a representação também da fauna, da flora, desculpem, porque eu já estava aqui a pensar na fauna, as abelhas que chegam aqui a esta vinha e que polinizam as nossas plantas e que fazem com que haja a frutificação. Tão importante isto, assegurarmos a frutificação. E por fim, o que é que nós vamos ter? As nossas plantas, que também devem estar aqui neste copo, e a nossa ajuda como ser humano. E todos aqueles que nos visitam e que aprendem connosco e que vêm aqui à vinha e que levam um bocadinho de nós no seu pensamento, ou que o levam através dos nossos vinhos, porque os nossos vinhos não são mais do que o conjunto desta biodiversidade, deste território. Desde sempre o Soalheiro, à medida que foi crescendo, foi sempre tendo parceiros. Primeiro a família, como é evidente, e depois foi-se gerando mais parceiros vitícolas. Neste momento temos um clube de produtores vitícolas do Soalheiro. E como não poderia deixar de ser de outra forma, os princípios que existem na empresa existem neste clube, o princípio da sustentabilidade. É fundamental termos sustentabilidade económica, ambiental, social e cultural. Ou seja, primeiro temos que ter rentabilidade da terra, porque senão não conseguimos trabalhá-la. Este é o projeto das infusões do Soalheiro. Estamos dentro das nossas estufas, elas funcionam como maternidade, ou seja, nós aqui produzimos as nossas espécies que depois vão ser transplantadas para os campos exteriores, onde estão bem adaptadas ao nosso território. Mas vamos aqui fazer com que elas cresçam de uma forma mais rápida, até para vocês terem noção. A diferença entre estar lá fora ou estar dentro de uma estufa, temos uma diferença de 5 graus, ou seja, aqui está mais quente 5 graus e, claro, nós aqui conseguimos fazer a colheita destas plantas 5 a 7 vezes, enquanto que no exterior nós só conseguimos colher mais ou menos 4 colheitas devido às condições climatéricas. A própria palavra empreendedor tem uma conotação de inovação intrínseca, portanto, eu diria que não pensava, quando um empreendedor não deve pensar na primeira fase em inovação, deve pensar em consistência. Todos os empreendedores
todos os que querem seguir e manter o seu negócio devem ter um sistema de gestão muito organizado. Depois, em cima desse sistema de gestão, constrói-se o sonho. A minha formação é enologia e se eu tiver um sistema robusto, organizado, tudo o resto é possível. É possível porque a base vai ser mantida, é possível porque todo o resto da sustentabilidade que hoje em dia se fala é possível. Por isso, o que é que eu sugiro? Eu sugiro que sejam focados, que mantenham os vossos valores bem presentes, que definam, falem dos vossos valores, porque eles muitas vezes mudam de um ano para o outro ou mudam na evolução da própria empresa. Mantenham os valores bem fixos e valores esses que sejam sustentáveis do ponto de vista económico. Isso para mim é o fundamental. Trabalhar em conjunto com apoio especializado vai fazer, no fundo, o quê? Que nós mantenhamos a qualidade desta sub-região e a diversidade de todo o vale, que é isto que nós pretendemos, manter a identidade de todo este vale que tem características únicas.